E em Volta Redonda, meus irmãos estão aí também, eu fui falar desse assunto, e não precisa dos 20, não, em 5 minutos eu vou matar esse trecho aqui, o meu assunto é rápido. Quando eu fui lá, eu falei desse tema e resolvi contar por que eu escrevi a primeira vez sobre esse tema. Contei a história. Aí uma pessoa disse: doutor, eu não entendia muito esse assunto. Qual a história que o senhor contou eu entendi? É o valor das histórias, o valor dos exemplos. Então era um homem paraense que tinha vindo do Nordeste, com a esposa e filhos, muito bem casados, uma família muito bem constituída, e a mulher linda, me lembro bem dela. Morreu a esposa. E ele era um grande industrial, um homem com uma vida econômica muito elevada, do ponto de vista de ser econômico. E um dia ele foi no meu escritório. Ô Zeno, tu me botaste numa fria. Eu? Sim, por quê? Porque tu escrevestes um artigo sobre a união estável. E tu disseste que essa pessoa que vive união estável tem tantos direitos, imagina, naquele tempo não tinha quase nada. Hoje união estável é casamento, viu? Não vamos com muito papo não, porque é casamento, entendeu? Esse é o modelo brasileiro. Não adianta querer inventar moda. No Brasil, união estável é praticamente casamento. Mas eu não quero casar, então namora, não vive união estável. Porque se for união estável, pela listagem dos direitos, dos deveres que tem os companheiros, é uma situação equivalente ao casamento. Se alguém quiser me apresentar diferenças, eu gostaria de ouvir, porque eu não conheço praticamente diferença notável hoje, importante, razoável, entre união estável e casamento. E na prática é isso mesmo. Naquele tempo era muito menos, porque ainda não tinha vindo, tem um cara aqui que está presente que diz que a união estável é um casamento forçado. Está bem ali. Continuas pensando assim? Ótimo. Então, deixa eu continuar. E os 20% de direitos e deveres que tinha naquele tempo que eu escrevi, mas o que mudou de lá para cá? O tempo, a jurisprudência, legislação, o STJ, o STF, então vocês sabem mais que eu o que eu estou falando. Aí ele vai lá no meu escritório e diz: eu estou apavorado. Por quê? Porque na reunião da família de domingo, meus filhos disseram que eu estou doido, porque eu estou com uma mulher recente. Eu estou gostando dela, eu estou namorando com ela. Ela é separada, até com um amigo meu, por sinal, mas não tem nada a ver com a história. Linda mulher, linda. Naturalmente muito mais jovem que ele. E ele estava apaixonado. Os apaixonados têm que ser interditados. Mesmo quando são bem jovens. Aí uma pessoa me disse: eu não, eu mantenho a minha seriedade, a minha sapiência, o meu bem-estar. Eu digo: então tu não está apaixonado. E aí, colega, qual é o teu problema? Só que eu não quero casar. Eu já tive a minha mulher, meus filhos, meu patrimônio, já dividi. E com o que tu escreveste, tu me causaste um problema na família, no almoço. E vai ter outro almoço no próximo domingo, eu quero dar uma explicação para eles. Mas, rapaz, a saída é a seguinte: o que é que tu fazes com essa mulher? Bom, tudo eu não posso te dizer. Também não estou perguntando. Mais ou menos. Bom, eu frequento a casa dela, ela frequenta a minha casa. Eu vou muito não vou dizer o lugar do Nordeste, porque estou falando de uma pessoa real, tem muitos parentes aqui, eu não quero estar entregando, mas quase todo mundo já sabe. Ele, quando ia ao Nordeste, um lugar importante lá no Nordeste, ele levava, apresentou para o pessoal de lá. Quando ele ia fazer grandes negócios da empresa dele em São Paulo, ele levava, naturalmente ficava no mesmo hotel. Mas eu não quero casar. Eu não quero família. Família eu já tive. Eu quero só namorar. Eu
quero transar. É proibido? Não. E ela também gosta. E ela também não quer casar, coisa nenhuma. E eu fiz um contrato de namoro. Foi um. Aqui no IBDFAN só faltaram no porta. Foi logo no começo. Críticas. Isso é absurdo. Olha a Berenice. Tu, Berenice. Zeno Veloso. Eu sei, eu não estou contando, estou abrindo o jogo, eu estou contando. Aqui está sendo o coração aberto. Então eu estou abrindo o jogo, a minha querida, meu amor. Zeno, as mulheres já sofrem tanto, já são tanto estigmatizadas. Isto os caras vão exigir das mulheres que assinem. Outros. Isso é uma fraude. É para enganar a existência de uma união estável. A união estável, o cara está geralmente forçando a pessoa a dizer que não há. Você está entendendo? Estou falando uma educação. Estou falando despacito. Aliás, isso para eles é um assunto tão estranho, porque esse é um assunto bem brasileiro. Esse assunto que eu estou falando é jabuticaba mesmo, é uma fruta que diz que só tem no Brasil. Porque isso não é bem um assunto que interessa muito no espaço europeu. Bom, se por acaso há um namoro que se converte depois numa união estável, e eventualmente até no futuro num casamento, não nos deve surpreender. Aquele namoro deixou de ser namoro. Como se eu celebro uma promessa de compra e venda e depois uma escritura definitiva, ela se transforma em escritura definitiva de compra e venda, ou até se abriu uma cláusula de arrependimento e as pessoas não celebram o contrato definitivo, deixou de haver até a promessa. Se há uma pressão, estou tentando responder às críticas que se ouvem, se há uma pressão, uma coação, o contrato é anulável, como seria qualquer outro ali daquele elenco dos defeitos do negócio jurídico. Se há uma união estável, se escreve que não há, é falso, é nulo, não vale nada. Que nem o exemplo que foi dado antes aqui mesmo, nessa tribuna, em que não há uma união estável e as pessoas dizem que há, para efeito de angariar pensões, benefícios. Aquele contrato não vale nada, como o contrato de namoro não valeria nada se houvesse uma união estável. Ninguém discute essa parte. Eu só estou discutindo e continuo mantendo a tese de que pode ser necessário esse contrato. Eu não vejo maldade nesse contrato, dos princípios do direito brasileiro, do princípio da autonomia da vontade. Como não vejo mal nenhum em celebrar um contrato de poliamor, mas vão se dar direitos a esses contratantes por causa da escritura? Não, a escritura não dá direito a coisa nenhuma. Vai haver direito conforme a lei, conforme ocorrerão consequências conforme a lei, não é porque está na escritura que vai ter direito. Se não, eu diria numa escritura que eu era dono aqui desse hotel e ficava sendo dono só porque eu declarei. A declaração é um mero testemunho, é uma confissão. A consequência virá por causa da lei, da ordem jurídica, e não porque está dito numa escritura que eu amo 3 mulheres e que vivo com elas. Ou as 3 que disseram isso no Rio de Janeiro, lá no cartório da Fernanda. Tem um ali que está me olhando com um olhar que eu não vou nem olhar para ele. Porque ele é contra essa escritura. Mostra esse livro que eu te mandei. Mostra. Olha esse livro, cara. Esse é meu irmão. O nome dessa senhora é a Imperatriz Leopoldina. Essa mulher foi a grande responsável pela independência do Brasil. E não se diz isso nos livros. E não se escreveu isso em escritura nenhuma. Mas, mesmo que não esteja em escritura nenhuma, ela é a grande responsável pela independência desse país. Acho que esse contrato pode ser importante para as pessoas que querem evitar uma incompreensão
sobre o verdadeiro relacionamento que eles têm. Evitar consequências extremamente graves a respeito da sua vida patrimonial. As consequências legais a respeito da união estável no Brasil são infinitamente superiores às consequências das uniões do facto lá no nosso Portugal. Não sei se a Rosa está por aí, nossa querida professora Rosa, lá de Coimbra, seja bem-vinda. A união estável nem se compara com a união de facto. A união estável tem praticamente todas as consequências, os direitos e os deveres que envolvem um casamento. E as pessoas não querem que isso ocorra. Mas a união estável é uma situação de fato, diria a nossa professora portuguesa. Há uma vida aproximada entre os parceiros no namoro. Eles mantêm uma convivência. Eles são vistos em festas, recepções. Um frequenta a casa do outro. Uma roupinha íntima já fica na gavetinha dele, uma roupinha dele fica na casinha dela, o shampoo, o secador do cabelo, não é o teu caso, cabelo. Quanto ao cabelo só que eu estou falando. E qual é a diferença? A diferença é subjetiva. A diferença eles sabem. A diferença eles conhecem. É não haver o interesse, a vontade, o objetivo de constituição de uma família. É este o elemento anímico, extremamente subjetivo, que firma, que fixa, que decide a existência de uma união estável. Não basta ter a convivência duradoura, que nem precisa ser sobre o mesmo teto, ou sobre debaixo das mesmas telhas, como falaria o Lucindo Donato. É preciso ter o ânimos familiar. É preciso ter a affectio, de que falavam já os antigos romanos. Sem isso não há união estável. E o namoro é tudo aquilo menos isso. E as partes só querem dizer que elas não têm isso no seu contrato. Vivemos, convivemos, nos amamos, estamos juntos. Estamos até no mesmo apartamento aqui, no Hotel Atlântico, como disse uma querida amiga na hora que eu entrando. Estou aqui com o meu noivo, que feliz noivo. Não vou te entregar, não vou dizer quem entrega. Está aqui meu namorado. E só por isso ela é companheira? Então acho que esse contrato de união de namoro, que eu chamo qualificado, pode sim ser celebrado. Logo que eu saí dessa manifestação aqui no estado do Rio, foi decidido que uma outra pessoa muito linda e importante, do nível da Brigitte Bardot, não foi considerada companheira pela Justiça de São Paulo. Ela estava pedindo uma grana. Eu acho que comprava quase toda a orla. E logo, aí falou-se no nome dela, né, durante a minha palestra. Eu realmente dei um parecer do qual ela não deve ter ficado feliz, porque foi a favor do rapaz, dizendo que não havia união estável. Aí me pergunto, tu és um louco? Como é que tu não deste um parecer a favor dela? Porque ela não me procurou. E o juiz, logo quando eu saí lá, de Volta Redonda, a favor dela, a favor do rapaz. Eu nem conheço pessoalmente. Tem um advogado que me pediu, consegui. Cobrei muito mal, mas veio o parecer. Agora eu dei com muitos elementos, que eu ainda não posso talvez falar todos,
porque ainda continua o processo e tal, mas eu fiquei absolutamente consciente de que ali não havia união estável, sim um namoro, embora prolongado, duradouro, íntimo, com uma vida aparentemente comum, apenas faltava o elemento anímico. Eles não tinham nenhum objetivo de constituição de família. E mais, muitos dos meus irmãos, que aqui, isso aqui é uma irmandade, nós nos tratamos hiperhermanos, que dizem que isso não existe, celebram esses contratos no seu escritório de advocacia. O cliente chega lá, já fizeste? Não, não é como. Chega lá o rapaz e diz: sou seu cliente, estou nessa situação, estou preocupado, não quero nenhuma interferência econômica, não quero. E conversei com a minha namorada, ela concorda também, ela também é preocupada, ela também não. Nós só queremos namorar, nós só queremos ficar. O tempo acabou, muito obrigado. Da Brigitte, que criou isso aqui, é verdade ou não? Vocês cariocas, isso aqui foi por causa desse amor, porque era só um namoro, não era nenhum estado, era um namoro do pobre Zaguri com a Brigitte Bardot. Que a Brigitte Bardot nos abençoe. Agora, sejam felizes todos e parabéns aos que organizaram esse espetáculo. Isso aqui não é um evento, é um espetáculo bonito.